pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Saudades, prontos para mais uma aula? Vocês já assistiram o culto com o tio Zezinho? Foi legal, né? Então, vamos lá. Antes de começar, eu vou fazer uma oração. Antes disso, deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo tomar um solzinho, assim, nem que seja pela janela ou pela varanda? Ou em alguns prédios dá para descer? Nossa, aqui no nosso prédio, a Luísa, ela consegue descer de vez em quando com o pai dela, ele desce um pouquinho com ela, porque não tem tanta criança e o prédio é menorzinho, assim. Mas eu não tô descendo quase nada, eu tô vendo, nossa, eu tô tão branca, gente, preciso pegar um sol, nem que seja aquele solzinho da janela, assim, sabe? De vez em quando eu vou fazer isso. Bom, antes disso, então, antes da gente começar a aula, vamos fazer uma oração? Todo mundo, então, de mãozinha junta. Vamos concentrar no que eu vou falar, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigada por mais um dia que passou nessa fase difícil, Senhor. Nos ajude a superar essa fase e que essa fase vá embora logo e que em breve a gente possa estar junto com outras pessoas, se abraçando, voltando a frequentar a igreja, voltando a celebrar, a comemorar, Senhor, e a estar junto, Senhor. Te peço agora que o Senhor me use e que eu possa falar ao coração das crianças e das outras famílias que vão estar nos escutando, Senhor. Em nome de Jesus, perdoe todos os nossos pecados. Amém. Oi, pessoal. Então, a aula de hoje a gente vai relembrar algumas coisas primeiro. Vocês lembram de João Batista? Aquele que vivia no deserto, que comia gafanhoto, que falou sobre Jesus, ou seja, os profetas no Velho Testamento falavam de Jesus. Depois houve um silêncio e aí no Novo Testamento veio João Batista. Vou mostrar para vocês aqui, um versículo. Vocês lembram desse versículo que a gente decorou, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,9. Quem falou isso foi João Batista. Quando Jesus estava vindo assim em direção dele, ele apontou e falou. Aí, que mais que ele falou? Ele falou esse outro versículo aqui, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3,2. Reino dos céus, reino de Deus, será que é isso? O reino dos céus é só no céu ou é tudo? Na verdade é tudo. O reino dos céus é a mesma coisa que o reino de Deus. Jesus também falava isso. Jesus também ensinou isso para os seus discípulos. Então, vamos ver essa imagem aí, Reino, rei, coroa. Para ser rei precisa ter uma coroa, né? E no Brasil a gente tem rei? Não, né? A gente tem presidente. Ou seja, o governo é diferente, mas existem outros países que possuem reis. Vocês lembram de algum rei que a gente estudou nas lições da igreja? Teve aquele rei, lembra daquele pequenininho que pegou uma pedra e atirou num gigante? Como é que era o nome dele mesmo? Muito bem, Davi. Aí teve o pai de Davi, que foi o primeiro rei, né? O rei do governo, assim, político, né? Da política. Que foi o rei Saul, e aí depois teve o filho dele, Davi, depois teve o filho que foi Salomão. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre esse reino de Deus, que foi falado ali naquele outro versículo, reino dos céus, que também é conhecido como reino de Deus. Quando fala reino dos céus na Bíblia, também é o reino de Deus. E a gente vai ver Jesus ensinando para os seus discípulos, que são os seguidores dele, sobre o reino de Deus. Oi, pessoal. Então, continuando. A história de hoje, Jesus vai ensinar os discípulos sobre o reino de Deus. E ele vai ensinar através de parábolas. Nossa, alguém aqui já ouviu o que é uma parábola? Vocês já pensaram sobre o que é isso? Então, parábola são histórias que Jesus contava e ele fazia comparações com coisas do dia a dia. Tipo, ele contava uma história e colocava a palavra
sobre a água no meio, ou sobre alguma comida, ou sobre uma moeda, sobre alguma coisa do dia a dia. Então isso era uma parábola. E Jesus falava muito através de parábolas. Só que tinha gente que na hora, a maioria das pessoas assim não entendia. E aí, aquelas que tinham mais interesse, que queriam entender mais sobre Deus e sobre Jesus, elas iam lá e perguntavam para Jesus sobre o significado daquilo. E aí, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre duas parábolas, que eu vou colocar o versículo aí para vocês verem, tá bom? Então, esta parábola é a parábola do fermento. Ela fica em Mateus capítulo 13, versículo 33. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. A segunda parábola é a parábola sobre o tesouro. Ela fica em Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Oi, gente, então, antes de começar a explicação das parábolas, eu queria lembrar com vocês, voltar um pouquinho no tempo, bem rapidinho, e a gente lembrar o seguinte, vocês lembram que Deus criou o mundo há muitos anos atrás? Ele criou o mar, criou a terra, criou o sol, a lua, as estrelas, aí criou os habitantes do mar, da terra, criou o homem, a mulher, e eles tinham um jardim chamado Jardim do Éden. Era muito, muito, muito lindo esse jardim. Só que tava lá Adão, aí depois criou a mulher, Eva, era perfeito aquele reino de Deus, era maravilhoso e perfeito. Só que daí teve a queda, teve o pecado, foi quando o homem pecou. E aí, logo depois que ele pecou, Deus já disse para eles que no futuro ele mandaria uma pessoa que seria perfeita, que iria restaurar este reino, que a gente sabe que seria Jesus. Depois de algum tempo isso ia acontecer. E aí Deus foi lá e separou o povo de Deus, separou Abraão, e aí foi o povo se formando, até que veio o momento que Jesus nasceu. E aí Jesus veio e aí ele começou a restaurar novamente esse reino que havia sido perdido quando aconteceu o pecado. E aí então vai ter um dia, a gente está vivendo nesse momento agora com os salvos e com aqueles que não são salvos, e vai ter um momento que Jesus vai voltar e vai passar a reinar nesse reino maravilhoso e perfeito junto com os que são seus, certo? Então, agora a gente vai começar a falar sobre a parábola do fermento. Então, esse foi só um início para a gente relembrar como que foi essa história do reino desde o começo, no Gênesis 1:1, em que Deus criou o mundo e o reino era perfeito, e aí até chegar nos dias de hoje. Então, gente, vamos começar falando sobre a parábola do fermento. Quem é que sabe o que é fermento? Ou o que o fermento faz? Isso, muito bem, o fermento faz crescer. Então, quem aqui já cozinhou com o pai ou com a mãe, sabe que eu preciso colocar um pouquinho de fermento numa massa, bem pouquinho eu coloco, para a massa crescer bastante. Então, pode ser num bolo, pode ser num pão. Então, é o seguinte, essa parábola aqui, que está no livro de Mateus 13, capítulo 13, versículo 33, ela fala que o reino dos céus, que o reino de Deus é como se fosse um fermento, que foi colocado numa porção grande de farinha e tudo ficou fermentado. Então é o seguinte, pensando na minha vida, para eu fazer parte do reino de Deus, eu tenho que crer em Jesus, certo? E o fermento, ele vai bem pouquinho, certo? Como eu falei, numa massa bem grande. E além disso, ele faz a massa crescer mais ainda.
Então, quando Jesus entra na minha vida, ele entra devagarzinho. E aí, o que ele deve fazer? Ele deve ir crescendo, crescendo e crescendo e tomando parte de toda a minha vida, de todas as áreas da minha vida. Então, quando eu estiver no esporte, ou jogando futebol, ou dançando balé, fazendo alguma outra coisa na escola, eu tenho que mostrar Jesus na minha vida. Ou, quando eu tô em casa, eu tenho que obedecer meus pais. Ou com os meus amigos, eu tenho que ser gentil e tenho que perdoar. Então, isso mostra o efeito do fermento na minha vida. Então, o reino de Deus tem que ser assim na minha vida. Além disso, uma outra coisa que a gente pode comparar e pensar é que o reino de Deus, ele começou com aqueles 12 ali, os 12 discípulos, não foram? Que eram os discípulos mais próximos de Jesus. Que daí estava havendo uma restauração daquele reino que havia sido caído por conta do pecado, né? Que a gente viu no Jardim do Éden. E aí hoje, no mundo, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas que acreditam em Jesus. Então, para eu fazer parte do reino de Deus, eu tenho que crer em Jesus. Daí, se eu creio em Jesus, como eu creio, como você também crê, isso significa que a gente faz parte desse reino. E quando a gente evangeliza, ou seja, quando a gente fala de Jesus para as outras pessoas, a gente também está fazendo este reino crescer. Então, isso que significa essa parábola do fermento. Beleza? Então, gente, aqui eu trouxe uma imagem de um pão que eu assei há pouco tempo, coincidentemente, semana passada, de um amigo meu. Então, aqui tá a massa crua. É bastante massa e tem só uma colherzinha bem pequena de fermento. E aí, depois de algumas horas que ficou só descansando a massa, olha o tanto que ela cresceu, gente. Isso tudo foi o efeito do fermento, antes de assar. E aí, depois eu coloquei o bolo para assar no forno durante 15 minutos, mais ou menos. E olha como ele ficou. O bolo não, o pão, né? E olha que gostoso que ele ficou. Ficou super bonito e saboroso. Aí aqui, nessa outra imagem, eu tenho as 4 etapas do pão. Então, primeiro ali ele congelado, depois ele cru, depois que ele cresceu e depois ele assado. Então, aqui a gente está vendo Jesus ensinando a parábola do tesouro para os seus discípulos, que dizia o seguinte, que o reino dos céus, o reino de Deus, deveria ser como um tesouro escondido no campo, que o determinado homem encontrou esse tesouro e escondeu de novo, e transbordante de alegria, foi, vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. Então o homem vendeu tudo que ele tinha, a casa que ele tinha, os carros que ele tinha, a televisão, o videogame, os brinquedos, tudo que ele tinha e comprou aquele campo, ou seja, para ele ter aquele tesouro para ele. Então, dessa forma, o reino de Deus deve ser para a gente. Ele deve ser algo de mais valioso que a gente tem na nossa vida. Ele deve ser a nossa maior alegria, o que há de mais importante. O reino de Deus, ter Jesus no nosso coração, deve ser aquilo que importa realmente na nossa vida. Eu devo ter o reino de Deus no meu coração. Isso deve ser o que eu tenho de mais importante. Oi, pessoal. Vamos agora para o versículo? Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem com o versículo, tá bom? Com o texto do versículo. Mas, se vocês quiserem procurar na Bíblia, seria muito legal e muito importante. Os pais de vocês podem ajudar. Está no livro de João, no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, o 4º, capítulo 6, que é o número grande, e o número pequeno é o 47. Então aqui, ó, vocês estão vendo o versículo. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. É Jesus que está falando isso para as pessoas que estavam em volta dele. Que quem acreditasse nele, acreditasse que ele era o Filho de Deus, o Salvador da vida deles, teria a vida eterna, faria parte do reino de Deus, do reino dos céus, e viveria eternamente com ele depois que morrer. Então é isso que vai acontecer com a gente. Então, além da gente acreditar, é importante também que a gente obedeça aos ensinamentos de Deus. Oi, pessoal! Lu.
A Luísa quis participar agora e ela vai explicar para vocês qual é a atividade da semana, né, filha? Explica aí. Tem que fazer um bolo com a mãe e com o pai. Um bolo ou um? Pão. Isso, muito bem. E o que tem que colocar no bolo e o pão? Fermento. Muito bem, isso aí, filha. Então é pra gente ver o efeito do fermento na massa. Aí vocês podem fazer o bolo que vocês mais gostarem, né, Lu? Pode ser de chocolate, Eu adoro. pode ser de cenoura com cobertura de chocolate, pode ser também bolo de laranja, o bolo que vocês gostarem de fazer, de fubá, tá bom? É isso. Vamos dar tchau, filha? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para terminar agora, vamos fazer uma oração bem rapidinho, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigada por tudo que aprendemos aqui, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos cada vez melhores, que tudo que a gente faça seja para te agradar, Senhor, e que o Espírito Santo que habita no nosso coração, ele vá crescendo, igual o fermento faz a massa crescer dentro da nossa vida, Senhor. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, até semana que vem, então. Tchau, tchau!